Graça e paz a todos. Em Mateus, no capítulo 26, e o versículo 41, está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. São palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus, dando ênfase à oração, que precisamos viver uma vida de oração para que possamos estar firme, resistindo às tentações desta vida. Sem oração é impossível. E quando nós falamos em oração, a gente sabe que muitos oram, mas nem sabe o que significa oração. A palavra oração no hebraico significa dupla comunicação. A oração é uma expressão natural direcionada a um ser sobrenatural. A oração é uma relação pessoal com Deus. A oração é um meio de comunicação entre o homem e Deus. A oração é a expressão certa e absoluta dos nossos sentimentos. Diria mais que a oração é uma ponte que liga o homem com o ser divino. Ou diria mais que a oração é o meio pelo qual temos como ligar o mundo físico ao mundo espiritual. Então é necessário entendermos este significado para saber que dependemos unicamente de Deus para viver uma vida santa e justa na sua presença. Como nós devemos orar? Tem muitas referências bíblicas. Daniel capítulo 6, verso 10, diz que devemos orar de joelhos. Em Atos 2, verso 2, devemos orar sentados. Mateus 26, 39, devemos orar prostrados. Lucas 18, 23, orar em pé. E outras referências. Existem os inimigos da oração. Em Eclesiastes 8:3, que a pressa é o inimigo da oração. Em Isaías 40, 29, diz que o cansaço é o inimigo da oração. Em Salmo 55, 17, diz que a distração é o inimigo feroz da oração. Em 2 Coríntios 4:8 está escrito que o desânimo é o inimigo da oração. E em Provérbios 6, verso 9, diz que o sono é o inimigo da oração. Precisamos vencer os inimigos da oração para poder ter a liberdade de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quando olhamos para o tempo da lei, para a vida e a lei judaica, nós vemos um povo confessando as suas culpas para o sacerdote. E o sacerdote entrava na presença de Deus uma vez por ano para poder fazer a expiação pelo pecado do povo. Agora já não existe mais essa necessidade, porque Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele ofereceu o maior e o mais perfeito sacrifício na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que nesse momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquilo que fazia separação entre o Santo e o Santíssimo agora não faz mais. Significa dizer que a igreja, o cidadão, o cristão tem acesso direto à presença de Deus para fazer as suas orações pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, pela madrugada, buscar o Senhor em oração para se fortalecer na sua vida. Há essa necessidade, meus amados. Se nós buscarmos a presença do Senhor, certamente Deus ouvirá as nossas orações. Por quem devemos orar? Por todas as autoridades, pelos magistrados, pelos nossos inimigos, pela cidade onde moramos, orar por Jerusalém, orar pelos enfermos, orar pelos pregadores, orar uns pelos outros, ou por todos os homens.
Por que devemos orar? Porque se não orarmos, nós pecamos. Está escrito em 1 Samuel 12:23. Por que devemos orar? Porque Jesus recomenda que oremos em Mateus 26:41. Por que devemos orar? Porque se não orarmos, cairemos fatalmente, está escrito na palavra de Deus. E o que acontece quando nós oramos, pastor? Acontecem coisas gloriosas. Quero te dizer que a Bíblia afirma e dá um considerável número de exemplos disto, de pessoas que oram. Todas as promessas de Deus e o próprio céu estão à disposição do crente que ora. Enquanto Jesus orava, ele transfigurou-se em Lucas capítulo 9, versículo 29. Enquanto Paulo orava, Deus abria o seu cárcere. Enquanto Pedro orava, o coxo era curado. Enquanto a igreja orava, Pedro era liberto da prisão. Enquanto a igreja orava, o pecado de Acã era descoberto. Enquanto Ana orava, Deus lhe provia um filho. Enquanto Elias orava, recebia fogo do céu. Enquanto Salomão orava, recebia sabedoria vinda de Deus. Enquanto Jó orava, Deus mudava o seu cativeiro em liberdade. Enquanto os discípulos oravam, o lugar que eles estavam tremeram e eles receberam o poder de Deus. Então a oração é a chave que abre as portas que estão fechadas. Precisamos orar, precisamos buscar a presença do Senhor, porque se nós orarmos, certamente seremos alcançados pelas bênçãos do Senhor nosso Deus. Existem promessas gloriosas para quem ora e para quem recebe a vitória. Faço a pergunta que fizeram ao evangelista da América do século passado. Perguntaram para ele: o senhor ora muito, seu Moody? E ele respondeu: nunca oro mais do que 10 minutos. Porém, não lembro que tenho passado mais de 10 minutos sem orar. Então está aí a necessidade da oração. Eu não conheço nenhum grande homem de Deus bem-sucedido que não tenha abraçado a causa da oração para o seu ministério. Você quer ser abençoado? Se você quer ser bem-sucedido no seu ministério, a sua família abençoada, a sua igreja abençoada, abrace a causa da oração e ore sem cessar, como diz a palavra do Senhor. Eu sou o pastor e professor Odair Lucas e esta é a palavra de Deus.